Olá, queremos dar as boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui reunidos. Somos os estudantes da Bíblia associados e hoje nós também temos novamente um convidado especial, o nosso irmão Todd Alexander, da Eclésia de Ohio. O irmão Todd vai falar especificamente sobre a consagração, o que é a consagração, e também sobre o memorial que se aproxima. Quem pode participar do memorial? Então esses são os temas principais que ele vai abordar. Nós temos o prazer de tê-lo conosco em nossa classe aqui no Brasil. Vocês estão convidados para acompanhar esses temas. Okay, Brother Todd, so welcome to our class once again, and it's a privilege to have you speaking to us on those important themes. I've already made the introduction to our YouTube friends, and whenever you want to start. Somebody like to open with prayer, please? Yes, we can start with. Because of the audio here, I guess I'm going to start with the prayer. Yeah. It's better for them to listen. Amado Pai Celestial, nós temos a alegria de estarmos juntos como eclésia e pedimos as suas bênçãos do seu Espírito para o nosso amado irmão Todd, para que ele possa nos instruir, baseados na sua Santa Palavra, a Bíblia, sobre esses tópicos tão importantes, sobre a consagração, sobre o memorial, quem pode participar dos emblemas. E pedimos que o Senhor nos ajude como classe a crescer, a nos tornar uma eclésia forte e a divulgar o Evangelho de Jesus Cristo aqui no Brasil, sem deturpações, da maneira mais clara possível, de acordo com o que a Bíblia diz. Pessoalmente pedimos que o Senhor, por favor, perdoe nossos pecados e nos ajude nessa corrida que estamos trilhando rumo às bênçãos do seu reino. E pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Okay, so we have finished. Okay, very good. I'm sorry I did not translate. I just spoke in Portuguese. But basically, I ask the blessings of our Heavenly Father for the themes that you're going to talk and for the encouragement of our class here in Brazil. Okay, very good. Thank you. It's good to be with you today. I will speak in short sound bites so that you can easily interpret. Okay. In a phrase, consecration is a complete turning away from De certo modo, a consagração é se voltar ou abandonar completamente o pecado. One of the compelling pictures that we have of worshiping God through Jesus is found in John chapter 9. Então, em João capítulo 9, nós temos aqui uma descrição maravilhosa sobre adoração. Adoração a Deus. Então essa é a ocasião em que Jesus e seus discípulos se encontraram, se reuniram. It's John chapter 9. Okay. Before we read any verses, I would like to remind the brethren that this is the story of when Jesus and the disciples met a man who was blind from birth. Ok, então antes de lermos, essa é a história quando Jesus encontrou um homem que era cego de nascimento. After Jesus healed this man, we can think about his reaction in verses 36 through 38. Após Jesus ter curado esse homem, nós podemos ver a reação dele
ao lermos os versículos 36 a 38. John chapter 9, verses 36 to 38. Então, João 9, 36 a 38, diz assim: Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Until 38, right? Yeah, 338, yeah. Ok. There are two things I think that are important here. Há duas coisas que eu acho que são importantes aqui. The first thing is that, actually three things. The first thing is that Jesus healed the man and opened his eyes so that he could see. Na verdade, são três coisas. A primeira é que Jesus curou o homem, abriu os olhos dele para que ele pudesse ver. The second important thing here is that the man recognized Jesus by his voice and his words. A segunda coisa importante é que o homem reconheceu a Jesus pela sua voz, pelas suas palavras. We learn about Jesus by his words too, just like this man. Nós também aprendemos sobre Jesus por meio das palavras dele, assim como esse homem. And just like this man, we were blind from birth. E assim como esse homem, nós também somos cegos de nascença. We are all under the condemnation of the sin of Adam. Todos nós estamos debaixo da condenação do pecado adâmico. And the third thing that I think is important here is that after the man's eyes were opened, he wanted to worship Jesus. E a terceira coisa que eu acho importante aqui é que, após os olhos desse homem terem sido abertos, ele quis adorar a Jesus. And I think we find ourselves in a similar situation. E eu acho que nós nos encontramos numa situação similar. We want to worship Jesus because he opened our eyes. Nós queremos adorar a Jesus porque ele abriu os nossos olhos. Let's turn to Romans chapter 12, verses 1 and 2. Vamos abrir Romanos 12, versículos 1 e 2. Now, the Apostle Paul is another example of a man who was blind. O apóstolo Paulo também é um outro exemplo de um homem que era cego e foi ajudado a enxergar. The Apostle Paul was blind in his faith. O apóstolo Paulo, ele era cego na sua fé. And he was going against the will of God and the will of Jesus Christ. E ele estava indo contra a vontade de Deus e a vontade de Jesus Cristo. So the apostle, as Saul of Tarsus was spiritually blind. Então, Saulo de Tarso era espiritualmente cego. And Jesus opened his eyes on the road to Damascus. E Jesus abriu os olhos dele na estrada para Damasco. And just like the blind man in John chapter 9, E assim como aquele homem cego de João capítulo 9, Saul of Tarsus followed Jesus also to worship Jesus. o Saulo de Tarso também seguiu a Jesus, adorou Jesus. Now let's consider the words of the Apostle Paul in Romans chapter 12, verses 1 and 2. Então vamos considerar as palavras de Paulo em Romanos 12, 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que será esse sacrifício vivo? O apóstolo Paulo, ele conhecia muito a respeito dos sacrifícios literais. Okay, just a second, Brother Todd. I'm getting some interference here. Yeah. I don't know.
Amigos, eu acho que um de vocês está causando... Here's some drums too. Are those drums in your house? Não. Well, Melhorou? it's better now. It's better now. Can you just repeat the last sentence, please? Yes. Apostle Paul knew a lot about... Maybe are those drums at somebody's house that has a microphone on? Será que alguém está com o microfone ligado aí? Teria como desligar esse microfone por um tempo? Ah, mas melhorou sim. For us, it got better. It's not interfering. Okay, good. So the question is, what is this living sacrifice that the Apostle Paul is speaking about? Ok. Então a questão é, o que será que é esse sacrifício vivo que o apóstolo Paulo está falando aqui? Well, this is consecration. Bem, isso aqui é a consagração. Consecration is a living sacrifice. We sacrifice our life to God. A consagração é esse sacrifício vivo. Nós sacrificamos a nossa vida a Deus. We can look to the Apostle Paul's life example for a description of consecration. E nós podemos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo para vermos ali uma descrição da consagração. His life was completely transformed by the blood of Jesus. A vida dele foi completamente transformada pelo sangue de Jesus. And his whole life work was to answer the call of Jesus. E toda a vida dele, toda a obra dele foi em prol de responder a esse chamado que Jesus fez. And through the life of the Apostle Paul, he tells us to do the same. E através da vida do apóstolo Paulo, ele também nos diz que devemos fazer o mesmo. He tells us in this verse that it is a reasonable service. Aqui nesse versículo que lemos, ele diz que é um culto racional ou serviço razoável, de acordo com a Bíblia King James. Why is it a reasonable service for us? Por que será que é um serviço razoável para nós? Because Jesus cured our blindness. Porque Jesus curou a nossa cegueira. We can see because of Jesus Christ. E podemos ver por causa de Jesus Cristo. Now, verse 2 in this passage tells us that we will experience a transformation of our mind. E aqui no versículo 2 da passagem que lemos, diz que nós vamos passar por uma transformação em nossa mente. In fact, he tells us that this transformation will not happen automatically, but we have to take part in transforming our mind. E de fato aqui não está dizendo que essa transformação ocorre automaticamente, mas ao contrário, que nós temos que participar nessa renovação de entendimento, nessa transformação. So, if verse 1 tells us about consecration, Então, se o versículo 1 fala a respeito da nossa consagração, verse 2 talks about sanctification. o versículo 2 fala a respeito da santificação. And sanctification is something that we have a part to play. E a santificação é algo em que nós temos uma parte, ou seja, nós participamos desse processo. One of our jobs is to actively reject the pleasures of the world. Uma das coisas que temos que fazer é ativamente rejeitar os prazeres do mundo. That's what the Apostle Paul tells us to do. He says, be not conformed to this world. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz. Ele diz para não sermos conformados com este mundo. So sanctification is part of what we do not do. Então, santificação é parte dessas coisas que nós evitamos fazer, But it is more about what we do actually do. mas é muito mais ainda a respeito das coisas que nós temos que fazer. And our job, he tells us, is to be transformed by the renewing of our mind. E a nossa tarefa é nos transformar ou renovar a nossa mente, nosso entendimento. The idea is that our life should become a habit of following the
obeying their God and Jesus Christ. A ideia aqui é que a nossa vida tem que se tornar, ou temos que criar o hábito de seguir o nosso líder, ou seguir a Deus como líder através de Jesus Cristo. This is consecration. Isso é consagração. When we give our life to God through the Father Jesus Christ. Quando damos a nossa vida a Deus através do sangue de Jesus Cristo. Now, before we can thoughtfully consecrate our life to God, self-sacrifice, Então, antes de podermos ser capazes de conscientemente sacrificar nossa vida a Deus, dar nossa vida a Deus em consagração pelo auto-sacrifício, we must realize that we are justified through the blood of Jesus. nós precisamos compreender ou aceitar que nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. But simply realizing that we are justified through the blood of Jesus does not mean we are consecrated. Mas simplesmente perceber, ou entender, ou aceitar que nós somos justificados pelo sangue de Cristo em si mesmo já não nos torna consagrados. The Apostle Paul tells us this in Romans chapter 5. E o apóstolo Paulo nos diz isso lá em Romanos capítulo 5, Verses 1 through 5. versículos 1 a 5. Please read Romans chapter 5, verses 1 through 5. Romanos 5, versículos 1 a 5. Nós vamos ler aqui. And I think that we will see consecration in the first verse. We will see justification in the first verse, consecration in the second verse, and sanctification in the third verse. E eu acredito que vocês vão conseguir ver a consagração e a justificação nos primeiros versículos, e no terceiro versículo, the third verse would be what? You said? A santificação no terceiro versículo. Vamos ler aqui então, Romanos 5, de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. These are beautiful words of the Apostle Paul. Essas palavras do apóstolo Paulo são lindas. And we can see he had a very close relationship with Jesus Christ. E podemos ver que ele tinha um relacionamento muito próximo, íntimo com Deus através de Jesus Cristo. And he tells us about the journey of our faith. E ele nos conta aqui a respeito da jornada da fé dele. That first it comes through an understanding of our justification. E começa com o entendimento da nossa justificação. That is that the blood of Jesus Christ gives us peace with God. Ou seja, que é através do sangue de Jesus que nós temos a paz com Deus. What does it mean to have peace with God? O que será que significa ter paz com Deus? Well, it means to relationship with God that is standing with God that is outside of the obedience of the law. Bom, significa que nós temos um relacionamento com Deus, uma postura com Deus que ela é uma postura à parte da lei Imagine mosaica. the psychological weight that was lifted off the shoulders of the Apostle Paul. Imagina o peso psicológico, né, que foi removido dos ombros do apóstolo Paulo. He was living his whole life following the law, the Jewish law. Toda a vida dele ele viveu seguindo a lei, aquela lei judaica. And Jesus showed him the justification of the law. Mas aí Jesus mostrou que a justificação era por meio do sangue dele. Now, the Apostle Paul had a unique perspective because he was involved in the persecution and the killing of Christians. Olha, o apóstolo Paulo ele tinha uma perspectiva única dessas coisas, porque afinal ele estava envolvido com a perseguição e até mesmo o assassinato de cristãos. So
I think that demonstrates the variety of places that people come from in order to get to Jesus. E isso também demonstra a variedade de lugares dos quais as pessoas vêm, ou seja, os tipos de pessoas que são atraídas a Jesus. If we think our sin is great, all we have to do is look at the sin of the Saul of Tarsus. Se nós achamos que nossos pecados são muito grandes, tudo que precisamos fazer é olhar para os pecados de Saulo de Tarso. But what do we do when we realize that we are justified by the blood of Jesus? Mas o que devemos fazer, ou o que fazemos quando percebemos que somos justificados pelo sangue de Jesus? Do we stop there? Será que paramos aí? Are we happy in the justification that we have? Será que ficamos contentes com aquela justificação e é só? The answer is no. A resposta é não. We go on to consecration. Nós temos que dar o outro passo, que é a consagração. Do you remember what the Apostle Paul said in Romans chapter 1, verse 1? Lembra-se do que o apóstolo Paulo disse em Romanos 12:1? He admonished us because of the mercies of God that we should give our bodies a living sacrifice. Então ele nos instou, nos admoestou pela misericórdia de Deus que devemos entregar o nosso corpo em sacrifício. And those mercies of God are in the fact that He gave His only begotten Son to die for us. E essa misericórdia de Deus é devido ao fato de que ele deu o seu Filho unigênito em nosso favor. The mercies of God are the same mercies that saved the children of Israel from blindness. Romans chapter 1. As misericórdias de Deus são as mesmas misericórdias que salvaram os israelitas da cegueira. So here you have a unique opportunity to go beyond justification and do something for the Então aqui temos uma oportunidade única de darmos um passo além, de irmos além da justificação e fazermos algo positivo, que é a consagração. And this opportunity for consecration will not go on forever. E essa oportunidade de consagração não vai estar aberta para sempre. It will close at the end of the gospel age. Ela vai se fechar no final da era evangélica. Which we believe will happen in our life. E nós acreditamos que isso vai acontecer no nosso tempo de vida, quando estivermos vivos ainda. Né? De certo modo, ele deu a entender que nós vamos alcançar essas coisas. So Romans chapter 5 verse 1 talks about justification. Então, Romanos 5:1 fala sobre justificação. Romans chapter 5 verse 2 talks about consecration. O versículo 2 fala sobre consagração. Now, how do we know this? E como sabemos disso? Well, verse 2 tells us that Porque o versículo 2 diz o seguinte: he talks about the grace wherein we stand. ele fala a respeito da graça onde nós estamos, ou estamos firmes, Which we have the hope of glory of God. e na qual nos gloriamos na esperança de Deus. This hope of glory of God becomes the sacrifice that the Apostle Paul talked about in Romans 12. Essa esperança da glória de Deus, ela vem através do sacrifício, que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12. Goes beyond justification to living our life in sacrifice. Então isso vai além da mera justificação. Significa entregarmos a nossa vida a Deus em sacrifício. Consecration is something that I did at the age of 18 years old. Eu fiz a minha consagração quando eu tinha 19 anos. I understood consecration. I didn't understand everything about consecration. Can you say that again? I understood about consecration, but not everything about it. Eu entendi a respeito da consagração, mas não tudo a respeito disso. I counted the costs of consecration as that way. Eu avaliei os custos, né, envolvidos na consagração do melhor modo que eu podia And I gave my life to God. e entreguei minha vida a Deus. And I called him and gave him my life and followed in Jesus' footsteps and all that.
sacrifice. E entreguei a minha vida a Deus para seguir as pisadas de Jesus Cristo numa vida de auto-sacrifício. So it was something actively that I did in prayer to God. E foi algo ativo que eu fiz em oração a Deus. Now, Romans chapter 5, verse 3 is what tells us about sanctification. Agora, Romanos 5:3 é o que nos fala a respeito da santificação. And one of the experiences we can see in the Apostle Paul's life is that his whole life was full of trouble and tribulation. E uma das experiências que nós observamos na vida do apóstolo Paulo é que toda a vida dele ela estava envolvida em tribulações, em problemas. But the Apostle Paul tells us in this verse that tribulation or trouble in their life work with patience and gives us patience and endurance. Mas o apóstolo Paulo nos diz aqui nesse versículo que essas tribulações, na verdade, produzem a paciência. We have a phrase in America, we say experience is the best teacher. Aqui na América nós temos a frase, o ditado, que a experiência é o melhor professor. And this is the way we should look at our life of sanctification. E é assim que nós devemos encarar a nossa vida de santificação. Sanctification is simply allowing our lives to be guided by God. A santificação significa simplesmente permitir que nossas vidas sejam guiadas por Deus. I believe sanctification is mostly what God does in our life. Eu creio que a santificação é o que Deus faz em nossa vida, na maior Mostly parte. about us submitting to sanctification. É mais a respeito de nós nos submetermos à santificação que Deus faz em nossa vida. And a little bit about what we do. Ou seja, e um pouquinho a respeito do que nós fazemos. Então é mais uma obra de Deus do que uma obra nossa. All we need to do is follow God's leading in our life. Tudo o que temos que fazer é seguir a liderança de Deus, a orientação de Deus em nossas vidas. It sounds pretty easy, doesn't it? Parece até fácil, não é verdade? But for me, it has been very, very difficult experience. Mas para mim tem sido uma experiência muito difícil, Because when I try to follow God, porque quando eu tento seguir a Deus, other things get in the way. outras coisas acabam interferindo-nos. Sometimes it's family, Às vezes é a família, sometimes it's people at work, às vezes são as pessoas no trabalho, sometimes it's temptations from my flesh, às vezes são tentações vindas da carne, sometimes it's temptations from the world. tentações do mundo, And I have to act like Jesus did. He's tempted in the wilderness of sin. e eu tenho que agir como Jesus fez quando foi tentado por Satanás. I have to answer those temptations with the word of God. Eu preciso responder a essas tentações com a palavra de Deus. And I think Jesus showed us in sanctification in his experience in the wilderness that he was tempted. E eu acredito que Jesus nos mostrou a santificação também em suas experiências no deserto quando foi tentado. He was not interested in what Satan said. Ele não estava interessado no que Satanás disse. He was not interested in impressing Satan. I'm sorry, he's not interested in. And he was not interested in impressing Satan. Did you say pressing? Impressing or making. Jesus was not interested in making himself look good. Satan. Ah, ok, impressing, alright. Jesus não estava interessado em deixar Satanás impressionado. He simply answered Satan's questions with the scriptures. Ele simplesmente respondeu as questões colocadas por Satanás com a Bíblia, com as Escrituras. I think that is a great pattern for our sanctification. E eu acho que esse é um excelente padrão para a nossa santificação. Now let's turn to Ephesians chapter 2. Vamos agora abrir Efésios 2. Efésios capítulo 2. I'm sorry, I'm reading the name of change. Let's go to Matthew chapter 16. Na verdade, vamos agora ler Mateus 16. And let's read verse 24.
Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Que diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. What does this mean? O que significa isso? Jesus asks us to do three things. Jesus nos pede para fazer três coisas. He says, if we want to come after him, Ele diz que se nós quisermos ir após Ele, ou seja, segui-lo, which is an attitude of our mind, que significa uma atitude mental, uma atitude de nossa mente, it's a conscious decision. é uma decisão consciente, It's a conscious decision to be a living sacrifice that Apostle Paul follows. é uma decisão consciente de nos tornarmos sacrifícios vivos, conforme dito pelo apóstolo Paulo. It's a conscious decision to follow God, to answer Him. É uma decisão consciente de responder ao chamado de Deus em nossas vidas. It's a decision to consecrate. É a decisão de nos consagrarmos. Jesus says three things. Jesus então diz três coisas. We need to deny ourselves. Temos que renunciar a nós mesmos, We need to deny the flesh and motivations. ou seja, renunciar à carne e às suas motivações. We need to then take up a cross. Precisamos pegar a cruz. And what was Jesus' cross? E o que é a cruz de Jesus? Was it the physical cross that He carried to Calvary? Será que era aquela cruz física que ele levou ao Calvário? No. Não. It was His life of self-sacrifice to provide the ransom for the world that He was born. Não. Foi a sua vida de auto-sacrifício para prover um resgate ao mundo da humanidade. Now, we can never provide a ransom for anyone. Agora, no nosso caso, jamais poderíamos prover o resgate para qualquer pessoa. But Jesus understands. Mas Jesus sabe disso. The Apostle Paul was aware of that. O apóstolo Paulo também sabia. When he said in Colossians chapter 1, he says that he was filling up the afflictions of Jesus Christ. Quando lá em Colossenses 1 ele diz que ele estava sentindo as aflições de Cristo, ou cumprindo as aflições de Cristo. So even though we are not going to provide the ransom, Então, embora não sejamos capazes de prover um resgate, our life of self-sacrifice is following the footsteps of Jesus. a nossa vida de autossacrifício está seguindo as pisadas de Jesus. Our life of sacrifice is carrying the cross that Jesus carried. A nossa vida de autossacrifício está levando essa cruz que Jesus levou. Taking up that cross of Jesus is following His footsteps of consecration. E levar essa cruz de Jesus significa seguir nos passos da consagração. What is the third thing that Matthew 16:24 tells us? Qual é a terceira coisa que Mateus 16, 24 nos diz? Jesus says to follow me, Jesus diz que devemos segui-lo. just like that blind man decided to worship Jesus. Assim como aquele homem cego decidiu adorar a Jesus, Since Jesus opens our eyes, Jesus abriu os olhos dele we should follow Him. e, assim como Jesus abriu os olhos dele e a nós devemos segui-lo. So consecration is about denying ourselves. Então, consagração significa negar a nós mesmos, It's about taking up our cross. significa levar a cruz And it's about following Jesus. e seguir a Jesus. It's not an accident. I'm sorry? It's not consecration. It's not an accident. A consagração, did you say accident? Yeah, accident. I mean to say it's an intentional, something Okay. you intentionally Ok, opt. ok.
Então a consagração não é algo leviano, né? É algo que deve ser feito com pensamento, com avaliação, com consciência. Não é algo acidental, conforme eles usam em inglês, automático. I know some Christians who are consecrated to righteousness. Eu conheço alguns cristãos que são consagrados à justiça. This is the consecration that will be required by the world or of the world in the age. Essa é a consagração que será exigida do mundo durante a era milenar. That is, being consecrated to righteousness is recognizing the blood of Jesus. Ou seja, ser consagrado à justiça significa reconhecer o sangue de Jesus And desiring to follow the life of holiness. e desejar seguir uma vida de santidade. But consecration to righteousness is not consecration to sacrifice. Mas consagração à justiça não é a mesma coisa que consagração para o sacrifício. Consecration to righteousness is something that we should do when we understand the plan of God. A consagração à justiça é algo que nós devemos fazer quando compreendemos o plano de Deus. But consecration to sacrifice is something after we understand the call of God and understood how much it will cost us. Mas consagração ao sacrifício é quando nós entendemos esse chamado de Deus, compreendemos o que isso vai custar para nós. Just like the Apostle Paul, it will cost our time and our energies and everything we have. Assim como no caso do apóstolo Paulo, essa consagração vai custar nosso tempo, nossas energias e tudo aquilo que tivermos. Now, I'd like to go to Ephesians chapter 2. Agora, eu gostaria de ler Efésios 2 I'd like to answer the question, who may celebrate the Lord? e, por meio disso, responder a pergunta: quem pode celebrar ou participar no memorial? Now, in a phrase, we are to make that decision ourselves. De modo simples, respondendo objetivamente, somos nós que temos que tomar pessoalmente essa decisão. We should not allow anybody to make that decision for us. Não devemos permitir que ninguém mais tome essa decisão por nós. And when we consecrate, we are not consecrating to an organization. E quando nós nos consagramos, nós não estamos nos consagrando a uma organização. Nós nos consagramos a Deus. Now, I believe that everybody examines themselves Então eu creio que todos que examinam a si mesmos, and if they have given their life to God through the blood of Jesus Christ, e se essa pessoa entregou a sua vida a Deus através do sangue de Jesus, then they should partake of the reward. então ela deveria participar no memorial. Each person must decide for themselves. Mas cada pessoa deve decidir por si mesma. An organization or a group of people does not make a decision for somebody. Uma organização, um grupo de pessoas não pode tomar essa decisão por você. The scriptures will not decide. E as escrituras dizem isso. So let's first look at Ephesians chapter 2, Então vamos ler aqui em Efésios 2, and let's read verses 12 to 13. Please read those verses. 12 and 13. 12 through 18. So, Ok, 12 a 18. Que diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio,
na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, eu creio que o primeiro critério para responder essa pergunta, se devemos participar do memorial, é se nós cremos no sangue de Jesus. Pastor Russell tells us in the 6th volume that there are 4 criteria for determining whether so. O pastor Russell, no volume 6, nos diz que há 4 critérios para determinar quem pode ou deve participar. You can read this in pages 472 and 476 in the 6th volume. Isso pode ser lido nas páginas 472 a 476 no volume 6. He says that there are 4 things that we should examine ourselves to determine if we should take the Então ele diz que há 4 coisas que podem ser examinadas em nós mesmos para determinarmos se podemos ou devemos participar do memorial. The scripture that we just read explains the first point. O texto que acabamos de ler explica uma dessas questões, We must trust in the precious blood of Jesus to pay for our sins. que devemos confiar no precioso sangue de Jesus que remove os nossos pecados. The second criteria Pastor Russell suggests is that we have the blood of sprinkling on the doorposts and the lintels of our heart. E o segundo critério que o apóstolo Paulo, que o irmão Russell, o pastor Russell diz, é que nós devemos ter esse sangue de Jesus figurativamente aspergido nas ombreiras de nosso coração. Sometimes I've seen in Christians and in myself the desire to do good works, but I hope that will justify it. Algumas vezes eu vejo em alguns cristãos e em mim mesmo o desejo de fazer boas obras. E às vezes esse sentimento de fazer boas obras dá a entender que de certo modo eu sou justificado por isso. But the Apostle Paul tells us that we need the blood of Jesus sprinkled on the doorposts of our heart. Mas o apóstolo Paulo disse que nós precisamos do sangue de Jesus aspergidos na ombreira de nosso coração. Our good works do not do that for us. E as nossas boas obras não fazem isso por nós. Please read Hebrews 11, verses 24 to 28. Vamos ler Hebreus 11, 24 a 28. Sorry, hold on. Ok? That's Hebrews 12. Hebreus 12, na verdade. And verses Yeah, 24 to 28. 24 a 28. Hebreus 12, 24 a 28. Que diz: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, ou pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente,
com reverência e piedade. Verse 28, we see the formula for building our spiritual temple. Então aqui no versículo 28, nós vemos a fórmula para construirmos a nossa personalidade espiritual. The first step is to understand the grace of God. O primeiro passo é entender a graça de Deus. The second step in building our spiritual temple is to serve God acceptably. E a segunda parte é construir o nosso templo espiritual para servirmos a Deus de modo aceitável. The third step is to revere God in our lives. E o terceiro passo é adorar a Deus ou reverenciá-lo em nossas vidas. And have our lives demonstrate Him reverence. E demonstrar em nossas vidas que nós temos essa reverência por Deus. And the fourth step is to live our life with God with fear. E o quarto passo é viver a vida com temor de Deus. Let's go back to verse 44. Nós vamos voltar aqui para o versículo 24. It says that Jesus is the mediator of heaven. Aqui diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança, um novo pacto. The blood of sprinkling speaks better than things of that of the blood of Abel. E diz que esse sangue da aspersão fala melhor do que o sangue de Abel. Now, what did the blood of Abel speak? Agora, o que o sangue de Abel fala? Well, I think the blood of Abel asked for vengeance. Bem, eu acho que o sangue de Abel, ele fala ou pede pela vingança. Ou seja, a justiça feita no nome dele, por ele ter sido morto. But the blood of Jesus asks for forgiveness. Mas o sangue de Jesus, ele fala ou pede por perdão. And when the pastor recommends that we have this blood of sprinkling on the windows and doorposts of our heart, E quando o pastor Lúcio recomenda que nós tenhamos esse sangue da aspersão nas ombreiras de nossos corações, he relates this to the Passover picture of the blood on the doorposts and windows of the households of Egypt. isso nos remete àquela Páscoa no Egito, em que o sangue foi aspergido nas ombreiras das portas dos lares e eles foram poupados. So my question for you is, do you have the blood of Jesus sprinkled on the lintel, doorpost, and heart? E o que eu pergunto para vocês, será que vocês têm o sangue de Jesus aspergidos nessas partes do coração, nas ombreiras, no umbral de seu coração? If you do, then the blood of Jesus will change your life. Se você tem, então o sangue de Jesus vai mudar a sua vida. And you will have a hope in the kingdom of God that shake. E você vai ter uma esperança no reino de Deus que ninguém vai poder tirar de você. The blood of Jesus on your lintel and doorpost of your heart Então esse sangue de Jesus nas ombreiras, no umbral do seu coração, will be in charge of everything that benefits your life. vai tomar conta de todas as coisas, ou vai direcionar todas as coisas que você faz na vida. You'll need to sit out. Vai manter o pecado afastado And we will live lives of holiness to God. e nós levaremos uma vida de santificação, de santidade perante Deus. Now, if you're like me, I don't do a good job. E se você for igual a mim, eu confesso que eu não faço um bom trabalho 100% nesse assunto. But that doesn't mean I'm not blessed. Mas isso não significa que eu não seja consagrado. It just means that I understand my own sin. Isso simplesmente significa que eu compreendo que eu também tenho pecado. And I see the need for the blood of Christ. E eu vejo que é necessário o sangue de Jesus para mim. No matter how many good works I do, Não importa quantas boas obras eu faça, those good works cannot replace the faith in the blood of Jesus Christ. essas boas obras jamais poderão
substituir a fé que eu tenho no sangue de Jesus. The third thing that Pastor Russell suggests is that we should have accepted Christ as our life giver. A terceira coisa que o pastor Russo recomenda é que nós devemos aceitar a Jesus como sendo o dador de nossa vida. Let's read Romans chapter 6. Vamos ler Romanos 6, Verse 11. versículo 11. Romanos 6, 11. Romans chapter 6, verse 11. Go ahead and please read that. And verse 2. After reading verse 11, please read verse 2. Então vamos ler o versículo 11 primeiro, depois vamos ler o versículo 2. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E o versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o que será que dizem esses textos? We knew that we were dead in our sins. Nós sabíamos que estávamos mortos para o pecado. We knew that we were dead. And of course, Sabíamos que estávamos mortos para o pecado adâmico. but we recognize Jesus as the giver of life. Mas será que reconhecemos a Jesus como o dador da vida? Just like that blind man, we recognize the voice of Jesus as the one who cared for our sin. Assim como aquele homem cego, será que reconhecemos a voz de Jesus como aquele que curou nossos pecados? If we do, Se reconhecemos, then now the third requirement the pastor suggests for taking the morning. então você tem aí o terceiro requisito sugerido pelo pastor Russell, no qual você estaria autorizado a tomar dos emblemas do memorial. Let's look at John chapter 11, verse 25. Vamos ler João 11, 25. João 11, 25. And please read verse 20. Please read verse 21 through 25. Então vamos ler agora dos versículos 21 ao 25. João 11, 21. 21 to 26. Ok. João 1, 21 a 26, na verdade. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te o concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. So here Jesus was speaking to Martha, Então aqui Jesus estava conversando com Marta. and he was asking her to believe that he could give life. E ele estava pedindo a ela que ela acreditasse que ele poderia dar a vida. I think that's a beautiful metaphor for us. Eu acho que essa é uma linda metáfora para nós. Even though Martha did not have the Holy Spirit, Mesmo Marta não tendo o Espírito Santo, she was with Jesus alive. ela estava com Jesus enquanto Jesus estava vivo aqui. She followed Jesus closely. E seguia Jesus bem de perto. But even she needed to believe
Jesus was the giver of life. Mas até ela precisava acreditar que Jesus era o dador da vida. And I think that is something that we should remember not forget. E isso, creio que isso também seja algo que nós devemos sempre ter em mente, jamais esquecer. So we talked about several things today. Então conversamos sobre algumas coisas hoje. First thing we talked about was consecration. Conversamos sobre, primeiramente, o que é a consagração. We learned that consecration comes after justification. Aprendemos que a consagração ela vem após a justificação. Apostle Paul tells us that in Romans chapter 12. E o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso em Romanos 12. He says that once we realize that God is merciful, Diz que uma vez que percebemos que Deus é misericordioso, then we should go on to consecration. então devemos dar o próximo passo, que é a consagração. He describes consecration as a living sacrifice. E ele descreve a consagração como sendo um sacrifício vivo. So my question to you is, Então a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: are you consecrated? será que você é consagrado, está consagrado? Going beyond just realizing the justification of the blood of Jesus Christ. Isso é muito além de simplesmente perceber que somos justificados pelo sangue de Jesus. And as that you've given your life as sacrificial, that you've given your life in sacrifice to God through Jesus. Será que você entregou a sua vida como sacrifício a Deus por meio de Jesus? Are you taking up your cross and following Jesus' footsteps? Você tomou a cruz, a sua cruz, e está seguindo nas pisadas de Jesus? Se você fez isso, And you should feel welcome to participate in the memorial. então você deve se sentir à vontade para participar no memorial. Let us read 1 Corinthians 11, 23 to 28. Vamos ler 1 Coríntios 11. This will be my closing. Are we almost at the end of the Yeah, but it's okay. Okay. This might be the closing scripture of one more after this. Esse vai ser provavelmente um dos últimos textos a ler. Primeiro, 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11, 23 to 28. Okay, let me just open to those verses. We're going to read 1 Corinthians 11, 23 to 28. Ok. Então diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. One of the reasons I like this scripture Uma das razões pela qual eu gosto desses textos is because it defines the emblems. é porque define aqui os emblemas. The bread represents the broken body of Jesus. O pão representa o corpo partido de Jesus The cup represents Jesus' blood. e o cálice, o copo, representa o sangue de Jesus. Verse 26 tells us that we celebrate the Lord's death in this service. E no versículo 26 diz que nós, por meio disso, celebramos a morte do Senhor.
What does it mean to celebrate the Lord's death? O que significa celebrar a morte do Senhor? We're supposed to be happy that he suffered and died. Será que é uma celebração de alegria por ele ter sofrido naquela noite? The answer is yes. A resposta é sim, But we should be sober too. mas devemos também nos sentir tristes e estar, de certo modo, sérios, Because if we see the sacrifice of Jesus porque se nós vemos intelectualmente o sacrifício de Jesus and we understand how important that sacrifice was for our life, e compreendemos como era importante esse sacrifício para as nossas vidas, we should reach out and grab salvation. então nós devemos estender a nossa mão e agarrar a salvação. That when we participate in the bread and the cup during our Lord's memorial, Porque quando participamos do pão e do cálice durante o memorial, we are recognizing that we have a part in the sacrifice of Jesus. nós reconhecemos que temos uma parte desse sacrifício de Jesus, As part of his body, the body of Christ. como parte do corpo dele, do corpo de Cristo. We break our bodies, we give our life Nós, for tam- the cause of Christ. nós também partimos ou quebramos o nosso corpo e damos a nossa vida a Cristo. That is a very serious thing. Isso é algo muito sério. It is not an adventure. Não é uma aventura, It is a commitment to God. é um compromisso com Deus. It is not something we do just because we think it's a good idea. Não é algo que fazemos simplesmente porque achamos que é uma boa ideia, é uma coisa legal. It is something we do with our whole heart and our whole mind. É algo que fazemos com o nosso inteiro coração, com a nossa inteira mente, Without reservation. sem a menor reserva. I'd like to close with the Apostle Paul's words. Eu gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo, We can find them in 2 Timothy chapter 3, e podemos encontrar essas palavras em 2 Timóteo, capítulo 3, verses 15 through 17. versículos 15 a 17. 2 Timothy 3:15 through 17. 2 Timóteo 3, 15 a 17, que diz: E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. We first learned about consecration by reading it in the scriptures. Nós aprendemos pela primeira vez a respeito da consagração ao lermos sobre isso nas Escrituras. We need to go back to the scriptures and use it frequently in our life. Então precisamos voltar sempre, recorrer às Escrituras frequentemente e usá-las em nossa vida. The Apostle Paul is telling Timothy that all of the scriptures are important for him to understand. O apóstolo Paulo diz a Timóteo aqui que toda a Escritura é importante para nos ajudar a entender. The Apostle Paul tells Timothy that the truth of the scriptures sanctifies him. Ele diz que a verdade das Escrituras santifica ele. The truth invigorates him. A verdade nos revigora. The truth will fill in the blank spaces of our life. Ela vai preencher aqueles espaços vazios em nossa vida. And a proper submission to the truth will transform our lives. E nos submetermos de modo apropriado à verdade vai transformar as nossas vidas. That is the promise of Jesus and God to give our life in self-sacrifice. E essa é a promessa que Jesus fez em união com Deus
ao dar a sua vida em sacrifício para nós. They will take over. Que eles assumiriam o controle de nossa vida. So I'm reminded of the scripture in the Psalm that says, "Thy word is a lamp unto my feet." E eu lembro a vocês aquele texto de Salmos que diz: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés. Let's make sure that we pay close attention to the scriptures so that we can see where our feet should go. Então que nós prestemos muita atenção às Escrituras para que consigamos enxergar onde os nossos pés devem pisar, para onde devemos ir. And I wish you God's blessing. Eu desejo a vocês as bênçãos de Deus. Amém. Amen, Brother Todd. Thank you very much. Let me just say, thank our friends here on YouTube. Queremos agradecer a vocês no YouTube que também estiveram conosco até nós. Muito obrigado pelo apoio. Nós vamos fazer aqui mais algumas perguntinhas ao irmão Todd. Would you care to answer a couple of questions that we have? Sure. Ok. E se quiserem, podem acompanhar também as perguntas que vamos fazer. Okay, I particularly have this question regarding the witness of the Spirit. It's a controversial subject among some religions, particularly the JWs, because they teach that the witness of the Spirit is something required, and it's something supernatural that one has by God in his own person, inner self, his life, telling him that he should partake of the emblems. Otherwise, nobody should go ahead and partake of the emblems. That's how they explain. Let me just translate this question to our friends here at YouTube, okay? Sure. Então, eu acabei de perguntar para ele como que se entende o testemunho do Espírito, que é algo que algumas religiões ensinam, particularmente as Testemunhas de Jeová, dizem que você precisa ter um testemunho sobrenatural no seu coração, dizendo que você deve tomar os emblemas, você faz parte desse grupo que vai para o céu. Se caso contrário, se não passar por essa experiência sobrenatural, você não deve participar dos emblemas. Let's see what our brother has to say on this subject. Vamos ver o que nosso irmão tem a dizer. I would like to say that whenever we introduce people between our relationship, in our relationship with God, in other words, whenever we insert another person or organization between us and God, potential for evil exists. O que eu queria dizer é que toda vez que nós deixamos que pessoas ou uma organização se encontrem entre nós e Deus, e se interfiram em nosso relacionamento com Deus, o potencial para se causar o mal é muito grande. There's a scripture in Romans chapter 8, verse 16. Há um texto em Romanos 8:16. It says, "The Spirit Himself beareth witness with our spirit that we are the children of God." Romanos 8:16 diz que o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. This says nothing about an organization or a group that stands between us and God. Aqui não diz nada a respeito de uma organização ou grupo que fique ou que se encontre entre nós e Deus, ou que interfira nesse nosso relacionamento com as filhos. One thing that I've noticed in the Jehovah's Witnesses movement, I've never been a Jehovah's Witness, but I've watched it from the outside. Uma coisa que eu percebi no movimento das Testemunhas de Jeová, eu nunca fui uma Testemunha de Jeová, mas eu já acompanhei de fora. Notice that all congregations are taught to hate them. Eu percebi que todas as congregações, de certo modo, são ensinadas a odiar as pessoas. And my admonition to those organizations is whenever your religion teaches you to hate somebody, you need a new religion. Então, o meu conselho é que toda religião que ensina que você deve odiar alguém, na verdade, ela não é uma boa religião. Ou não é uma religião. The job of the organization that you're a part of, Can you say that again? the only group that we are to be a part of is the Ecclesia. O único grupo
do qual nós devemos pertencer é a eclésia. This is the true church of God. Esta é a verdadeira igreja de Deus. And it can be found all over the world. E ela pode ser encontrada por todo mundo. In meeting of two or more people. Quando duas ou mais pessoas se reúnem. The Apostle Paul talked about the function of the church. O apóstolo Paulo fala a respeito do funcionamento da igreja. You can read about this in 1 Timothy chapter 3, Podemos ler a respeito disso em 1 Timóteo 3, verse 15. 15, versículo 15. 1 Timothy 3:15. 1 Timóteo 3,15 diz: Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. There's two functions of the church that the Apostle Paul describes. Então há duas funções da igreja descritas pelo apóstolo. It is to be the pillar of the truth. A de ser a coluna da verdade, That means it needs to support the truth. ou seja, apoiar a verdade, sustentar a verdade. And it also needs to be the basis or the ground of the truth. E também precisa ser a firmeza ou a base da verdade. In other words, it needs to encourage that good ground in the hearts of its members. Ou seja, deve encorajar esse solo bom nos corações dos seus membros. That's the job of the church. Então essa é a função da igreja. The job of the church is not to determine who's going to. Então o trabalho, a função da igreja não é determinar quem é e quem não é consagrado. The job of the church is to support the truth and to provide that good ground for the truth. Então o trabalho da igreja é sustentar a verdade e prover também uma base para essa sustentação. So, getting back to the original question, Então, voltando à sua pergunta original, the church has nothing to do with your relationship with God, a igreja não tem nada a ver com o seu relacionamento com Deus, except to water it. a não ser o fato de regar esse relacionamento. The church is not the judge. A igreja não é o juiz. That's my answer. Okay, thank you. It's because, like I said, they explain and they use the scriptures in order to, the same text that you quoted, they use it to explain that the witness of the Spirit, it's something special. And not all people feel it. You see, that's how they explain. Just it's a matter of explanation. And they say unless you go through this absolute certainty that you have been called by God, this feeling in your heart that you are a son of God, you cannot partake of the embers. That's how they teach. Whereas, from what I read in the Bible and the comments that Pastor Russell made, this witness it's just an intellectual understanding of those things that we have considering. Let me translate this. Eu falei novamente que essas religiões ensinam que a menos que você tenha esse testemunho sobrenatural no seu coração, você não deve participar dos emblemas. A menos que você tenha essa certeza absoluta e imutável de que você é um filho de Deus, foi chamado por Deus para ir para o céu, você não pode participar dos emblemas. Ao passo que a Bíblia e o pastor Russell explicavam esse testemunho em termos de uma compreensão intelectual, como nós vimos no discurso que o irmão Todd fez. Quando entendemos aqueles passos e nos consagramos totalmente a fazer a vontade de Deus por Jesus, nós temos esse testemunho, porque nós sabemos que essa chamada está aberta para nós. É uma compreensão intelectual, não um ato divino, por assim dizer. Okay, so I just explained that the Bible and Pastor Russell suggested that
What we have is an intellectual comprehension of the witness. And of course, when we understand those things and we see ourselves in that position, of course those things will talk to our hearts. And we will feel as belonging. But we shouldn't see that as a supernatural act that is going to take place in our hearts. The scripture that supports your statement is Revelation 3, verse 20. Ele diz que o texto que suporta aquilo, apoia o que eu estou dizendo, é Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11 que diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Did you read it? Yeah, I just did. Okay, so what does the scripture tell us? Então, o que será que esse texto nos diz? Jesus is speaking to the seventh stage of the church. Jesus estava falando aqui ao 7º estágio da igreja. This is at the end of the gospel age. Isso é no fim da era do Evangelho. At every other stage of the church, Jesus said, Behold, I come quickly. Em todos os outros estágios da igreja, Jesus diz: Eis que venho rápido. But here he says, I stand at the door. Mas já aqui ele diz: Eu estou à porta. And what does he do? E o que é que ele faz por estar à porta? Knock. Ele bate. He knocks on the door of your heart. Ele bate na porta do seu coração. And if we recognize that we hear the call, Se nós reconhecemos essa batida de Jesus, se ouvimos esse chamado dele, we open the door. nós abrimos a porta. No, we don't open the congregation. I'm sorry, can you say it again? We don't open the door at other organization. Nós não abrimos essa porta para uma organização. The organization doesn't tell us who's called, who's not. Não é uma organização que diz se fomos chamados ou não fomos chamados. No, Jesus is knocking on the door of our heart. É Jesus que está batendo na porta do nosso coração. Let me just read, because I read a different verse. This one, the knocking part is 20. Oh, I'm sorry, what did I say? I guess you said 11. Oh, I'm sorry, Revelation 3, verse 20. Ok, então eu vou ler versículo 20 de Revelação 3, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Okay, so if you would allow me to just add a comment here, Sure. it says that Jesus is knocking, and our job is to open the door. It's not Jesus who is forcefully opening the door of our hearts. He's not breaking into our hearts, so to speak. Getting an echo here. I don't know if it's because somebody put their microphone on. Okay, let me try again. What it says here, it's we are the ones who should open the door of our hearts. Jesus does not break into the door or into our hearts forcefully. You see, so the explanation of the supernatural witness of the Spirit would seem like Jesus is forcefully entering your heart. Whereas, in fact, what takes place is that the call is being made, the knocking is being done, and we are the ones who should open the doors of our heart. Can I translate that too? Sure. Alright. Então, o comentário que eu fiz aqui é que o texto de Apocalipse 3:20 diz que Jesus está às portas batendo, mas somos nós que temos que abrir para que Ele entre e ceie conosco. Se nós, quer dizer, o trabalho de abrir é nosso. Se fosse algo que fosse dado no nosso coração, seria o contrário, é como se Jesus estivesse invadindo o nosso coração, ou arrombando essa porta, à força, dizendo: não, eu vou cear com você, que você tem que cear comigo. Não. Nós é que devemos abrir a porta do coração, nós é que devemos escutar o batido de Jesus Cristo.
Mas essa batida está sendo feita. Okay, that was about it. I mean, I guess you answered satisfactorily. Can I make one more comment? Sure, go ahead. The other thing that this verse 20 promises is that it promises that Jesus will feed us. He Yeah. said, I will come in and sup with him and he with me. Outra coisa que é prometida nesse versículo é que Jesus nos alimentaria. Ou seja, ao abrirmos a porta, ele cearia conosco. So he will feed us the due season. I'm sorry? He will feed us the truth that will be like meat in due season. Ok, ele nos alimentará com a verdade. E essa verdade seria o alimento em tempo apropriado. But he will also enjoy supping with us too. Mas ele também vai ter o prazer de cear conosco, como diz. And I think what that means is that we will enjoy the fruit of the Spirit that we develop in our Christians. E eu acredito que isso significa que ele vai nos chamar para desenvolver o nosso fruto do Espírito, para que nós possamos ter esses frutos disponíveis em nossas vidas. So, Let me just try to, try to add one brother to the call here. He just got disconnected. Okay. All right, anything else you'd like to? yeah, so my advice to you is that make sure your fruit is right. Então, o conselho é que o seu fruto tem que estar maduro, para que quando Jesus entre, ele possa cear. Isso é que ele deu a entender, né? Devemos estar preparados para isso. Well, thank you very much, Tá ouvindo eles também. Brother Todd. Can I ask our brethren if they have any questions for you? Sure. We are getting some disconnections here. Vocês têm mais alguma pergunta para o irmão Todd? Estão todos online? Tá me ouvindo? Sim, estou. Não, na verdade, o que eu queria saber estava dentro dessa questão, então para mim está tudo bem. Okay, Sister Leah is saying that what she wanted to know has already been answered, so it's fine. She seems to be happy for that. Ele está agradecendo. Obrigado. De nada. All right. Okay, so thank you very much for your excellent discourse. We all enjoyed here, and it's very nice to have you here in our class. And it was very timely too, because Memorial Day is approaching. So those are pressing subjects that we needed to consider. Thank you very much, Brother Todd. Thank you. Oh, okay. Would you like to finish our meeting, close our meeting with a prayer? Yes. Okay. Should I translate? Sure. Okay. Father in heaven, Pai Celestial, thank you so much that we have a relationship with you through the blood of Jesus. muito obrigado por termos um relacionamento com o Senhor por meio do sangue de Jesus. And through no man or organization. E esse relacionamento não é por homens ou por uma organização. Please help us to drink deeply from that cool and water that you've given us. Por favor, nos ajude a beber profundamente dessa água pura, refrescante que o Senhor nos fornece. We recognize that you are our shepherd. Reconhecemos que o Senhor é o pastor. Please help us to lie down in the green pastures of holiness. Ajude-nos, por favor, a trilharmos nessas verdes pastagens que o Senhor nos tem dado. We open the door to our heart. Abrimos a porta do coração. Please come in to us. Por favor, entre e esteja conosco. We are imperfect, Somos imperfeitos, but we come to you through the blood of Jesus. mas nos aproximamos do Senhor através do sangue de Jesus. We recognize that that is enough. E reconhecemos que é isso que é o suficiente. We thank you for the words of the Apostle Paul.
Agradecemos pelas palavras do apóstolo Paulo and we ask for your blessing in our understanding of these words. e pedimos que o Senhor nos abençoe o entendimento dessas palavras. We ask a blessing on the work in Brazil. Pedimos uma bênção para o trabalho feito no Brasil And we thank you for your faithfulness. e agradecemos pela sua fidelidade. In Jesus' name, amen. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. Thank you very much. Muito obrigado, meus amigos que continuaram até o finalzinho de nossa consideração e até a próxima semana. Deus abençoe a todos vocês. Let me just disconnect there.